Olá pessoal, continuando nossos encontros com mulheres que nos inspiram. Minha convidada hoje é a Cíntia Canziani, que é uma mulher que eu nunca tinha falado isso pra ela, acho que hoje foi a primeira vez, que é uma mulher que me inspira, porque eu sei um pouco da vida dela e o pouco que eu sei foram momentos que ela passou por dificuldades e alguns momentos de alegria, mas que ela teve que se reinventar, né, Cíntia? Por isso que eu te convidei. E eu quero que você conte um pouquinho para inspirar outras pessoas também. Primeiro que eu fiquei muito tocada com isso, ela me inspira, eu acho uma responsabilidade tão grande quando alguém diz assim, eu me inspiro em ti, eu penso, nossa, mas eu não fiz nada para inspirar, né? Então eu quero te agradecer. Mas às vezes a vida, né, a gente fazer coisas com a vida da gente. Pode ser, até porque eu acho, quando fala de se reinventar, a gente a todo momento tem que se reinventar. E mais importante do que isso, eu acho que a gente tem que se ressignificar. A vida vai tomando novos significados. Eu sempre digo que a pessoa que eu fui e que tu também fostes e que eles foram, né, que estão nos assistindo, aos 20 anos essa pessoa não é mais a mesma. E que bom, né? Que bom. Que bom que então as escolhas são outras quando a gente tem 20 e quando a gente tem 40. Os sonhos são outros, não é? Os medos são outros e a gente tem que ir se adequando a isso. Que bom que nós podemos mudar o tempo todo. Graças isso a é muito Deus importante. Que a gente está aqui mudando. E eu sempre tive que mudar porque eu tive algumas coisas pontuais na minha vida que me fizeram mudar. Coisas boas, coisas não tão boas como na vida de todo mundo, mas eu sempre escolhi, eu sempre acho que a gente tem duas escolhas, né? A gente pode baixar a cabeça, aceitar, chorar e ficar ali sentado, ou a gente pode chorar, levantar a cabeça e seguir em frente. Eu sempre escolhi a segunda opção. Eu sempre acho que a gente tem que tocar o bonde, né? A vida tá passando. Então, eu acho que nos meus momentos assim de maior dificuldade, que eu acho que a gente aprende mais pela dor do que pelo amor, infelizmente, eu sempre tive sim que me ressignificar. E você quer pontuar algum desses momentos? Eu acho que foram alguns que são grandes, né? Eu tive uma infância abençoada, acho que uma das mais felizes que alguém pode ter, numa família maravilhosa, com um pai e uma mãe maravilhosos, sempre se deram muito bem, avós muito queridos, então eu vivi com muito amor e muito afeto, sempre. A primeira dificuldade que eu me deparei na vida foi quando eu tive um câncer aos 23 anos, então foi a primeira vez que eu vi o meu castelinho, o mar levar meu castelinho de areia, né, na vida prática. E ali eu também tinha essa escolha, quer dizer, tá bom, eu vou ficar deitada na cama chorando, careca, vou engordar, ou eu vou fazer do limão uma limonada. E eu sempre digo que ao invés de fazer do limão uma limonada, eu prefiro fazer uma belíssima caipira cheia de gelo, né? Esse é o limão que eu quero fazer. Então, para fazer suco de limão, eu também acho meia boca, eu já prefiro fazer a caipira. E foi assim, quando eu fiquei doente, eu procurei sempre enxergar da forma mais sensata, realista e positiva possível. Talvez por isso eu não tenha tido a maioria dos efeitos colaterais das pessoas, eu não tenha sofrido como as pessoas normalmente relatam que sofreram. Eu não, as quimioterapias eram muito difíceis, mas eu tirei de letra, eu nunca tive dor. Eu ia pra boate à noite, por exemplo, de lenço, porque eu não queria chocar as pessoas, porque eu acho que careca às vezes choca. Mas em 3 minutos na balada eu já arrancava o lenço e dizia, olha, dane-se mesmo, é assim que eu vou ficar e tá tudo certo. E vinham perguntar estilo. Não é porque eu tô fazendo quimioterapia. Ah, é, porque eles não achavam talvez que a pessoa fazendo quimioterapia podia estar dançando até as 3 da manhã, né? Tinha que estar na cama chorando. Exatamente. Então acho que muito vem da forma, claro. Tem a questão divina, eu acho que das escolhas de Deus pra gente. Tem a competência do médico que cuidou de mim, tem talvez um fator sorte. E tem também, eu acho que o fator da gente querer. Então acho que foi o primeiro baque que eu tive que me levantar, né? E ali eu aprendi muito, muito. Acho que foi uma das maiores lições da minha vida. Bem jovem, né, Cíntia? 23 anos, uma menina, né? No auge, assim, do corpo bonito, de se cuidar, de vaidade. E de repente eu vi que nada daquilo valia absolutamente nada. Isso aí, um corpo. Nada, porque na verdade só precisava ter um corpo que naquele momento respondesse ao tratamento. O tamanho do meu cabelo, a cor da minha unha e o meu peso, pelo contrário, eu queria estar mais gordinha para poder lutar contra a doença do que estar muito magra, por exemplo, e debilitada. Então a cabeça muda, eu acho que a maturidade nessas horas vem como um safanão, né? E aí tem quem aprenda e tem quem se entregue. E uma das coisas lindas da tua vida também são teus filhos. São, querido. Isso, então conta um pouquinho sobre eles. Pois então, aí lá na frente, depois eu me casei, né, o meu primeiro casamento.
E nós tínhamos o desejo de adotar uma criança, porque o meu ex-marido sonhava com essa adoção, porque ele havia já trabalhado com crianças carentes, e eu nem tentei engravidar. Nessa época foi uma coisa assim, eu quero adotar. Por isso que eu sempre falo, adoção não tem que ser uma muleta para infertilidade. Ai, não posso ter filho, então eu vou adotar. Não, pera, já tá tudo errado aí, né? Eu posso ter filhos, mas eu também posso adotar. Ou eu não posso ter filhos e vou adotar, mas não a adoção como uma muleta que vai tentar resolver um problema que você tem ou que o seu marido tem. Então acho que já começa daí. No nosso caso foi escolha pura, né? E eles são maravilhosos, são a razão da minha vida, mas se agora, se eu dar a tua vida por eles, tá dado, tá resolvido. Depois de um tempo, eu me separei do meu ex-marido, meu amigo querido, porque eu tenho profundo carinho, respeito e admiração e tudo. Me casei novamente e aí eu brinco que os meus filhos foram adotados novamente pelo meu marido, que é um pai também para eles, que é um homem maravilhoso, pela família do meu marido, que adotou mesmo como netos, como sobrinhos e como membros da família. Então eles tiveram 2 adoções, né? A primeira e agora eles tiveram. Isso eu acho lindo, né? Assim, uma das coisas que eu admiro é isso aí, você uniu amor. Né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, uma separação é briga, é drama. E quando as pessoas veem uma pessoa que está se separando e está feliz e está bem, e as pessoas estão ali vivendo juntos com amor e respeito, todo mundo se choca. Muito. É tão engraçado que eu vou contar pra vocês uma coisa que às vezes eu acho louco assim. Eu paro até pra pensar. No começo me incomodava, depois virou motivo de risada. E hoje eu penso que está relacionado ao grau evolutivo de cada ser que houve, né? Isso a gente não pode julgar até. Eu acho muito estranho quando você olha e diz assim, poxa, eu vivi com tal pessoa há 15 anos e a gente não se olha. Como que você viveu com alguém 15 anos, dormiu junto, acordou junto, dividiu o banheiro, dividiu intimidade, dividiu sonho, dividiu medo, fez sexo, eu tô falando das coisas mais íntimas que existem entre 2 pessoas, e do dia pra noite, porque essa relação não vai mais se estabelecer dessa forma, essa pessoa passa a ser sua inimiga. Tudo isso foi esquecido, tudo que era bom ficou ruim. Quer dizer, pera, no nosso caso a gente escolheu o contrário, né? Por que isso não pode continuar sendo bom? Sempre foi bom. Sim. Só que o amor se transformou, o amor virou um amor de irmãos. Claro, eu tô falando porque não houve traição, não houve a sacanagem de repente ter ferido alguém, porque tu não sabes como o outro recebe isso, né? Isso não houve, mas a gente cuidou para que também não chegasse ao ponto de acontecer. A gente teve maturidade para entender que era o fim de um ciclo, mas não o fim de uma relação. Você teve maturidade para entender que aquele era o ponto de terminar para não... Agora, e nós falamos sobre isso, não é melhor agora do que daqui a pouco a gente começar a abrir lacunas que podem ser preenchidas, né? E aí vem a questão do amor próprio, da confiança, tanto que essa nossa relação é tão linda, que eu sempre digo que ele é meu irmão mesmo e é um dos meus grandes amigos, se não é o meu melhor amigo também de vida, que isso se estabeleceu para o meu marido e para ele. Para os meus sogros e para ele. Então, por exemplo, a gente sai para almoçar, minha sogra convida ele para almoçar conosco, né? A gente às vezes não vai para a praia com as crianças, ele vai e fica no apartamento do meu sogro e da minha sogra. Isso é amor, né, Cíntia? É multiplicar amor. É multiplicar. Porque nessas horas é mais fácil dividir. Isso eu acho lindo, sabe? Isso que me chamou a atenção, porque a gente precisa disso, né? Multiplicar e não ficar nessa briga que hoje em dia qualquer coisinha a intolerância, é briga, intolerância. Sabe? E acho que é muito mais também, eu sempre procurei, e não tô falando aqui da perfeição, porque eu tenho defeito, menina, que se a gente fizer um outro programa só pra eu falar de defeitos meus, vai dar uma beleza. Mas assim, eu acho que a vida é feita de escolhas, absolutamente feita de escolha, né? Eu sempre digo, eu posso escolher ficar ou partir. Eu posso escolher somar ou dividir. Eu posso escolher causar encrenca ou resolver. Então, tá na mão da gente. Claro, também tem o outro. Mas eu acho que quando a gente constrói uma relação bacana com quem tá ao redor, o outro também entende isso, sabe? E aí eu fiz essas escolhas na minha vida. De querer que os meus filhos continuassem tendo a família deles. Mesmo com o pai morando em outra casa e daqui a pouco tendo outra namorada, mas eles terem um porto seguro, de que a família deles independe se o pai e a mãe moram na mesma casa, que o pai e a mãe estão ali, sempre.
e para sempre. Segurança pra eles, E que eles têm um padrasto que eles sempre falam, é o nosso segundo pai, né? E que dá bronca se precisa, e que busca no perrengue, leva para o pronto-socorro, ajuda do mesmo jeito, mas eles entendem que a nossa família é diferente, enquanto sinceramente deveria ser o corriqueiro, deveria ser o normal, né? Até me emocionar, eu sempre digo assim, não choro, mas eu me seguro. Oh, amor, É obrigada, isso, eu pessoal, amei. amei. Tá aqui, Então adorei, essa é a história da Cíntia, que multiplica amor, que se transformou e que sim é possível se transformar em todos os momentos da nossa vida. Sempre. E hoje eu recebi um recadinho de uma paciente que já virou uma amiga minha, que quando nós mulheres a gente dá asas para outras mulheres, a gente também está se dando asas, né? Não tem asa. E aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre isso e cada vez mais eu acredito nisso. O voo é mais alto, eu sempre digo, alto. quando a gente se abraça aqui e tranca essa asa, as outras duas que estão soltas fazem a gente muito mais pra cima. Isso, linda, Né? amei, amei. Eu tava nervosa, pessoal, porque ela é uma comunicadora, né? Ela já teve programas, já me entrevistou e eu falei, eu não vou te entrevistar, quero que você Mas eu fale. já tinha te Mas dito deu que certo, tu né? mandas muitíssimo Mas deu certo. bem, eu amei. Obrigada, obrigada. do fundo do Obrigada, meu coração. amor. Beijo Espero pra que vocês vocês. tenham gostado, tá? Assista lá no meu canal. Beijo. Tchau, beijo.